Bom, iniciamos uma correção aí no mercado e para mim várias altcoins estão em região de suporte e sim, regiões de suporte são pontos bons de entrada. Mas eu quero avaliar com vocês uma altcoin hoje que é da rede Solana que pode trazer aí uma valorização muito alta caso Solana também se valorize. Mas para mim, essa moeda tem mais simetria do que a própria Solana. E aí, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e vamos conversar hoje sobre Kamino. Exatamente, vocês viram aí na thumb, eu estou de olho em Kamino e pretendo fazer o meu primeiro aporte ainda essa semana, dependendo aí do que o mercado mostrar para a gente. Estou um pouco receoso por causa do Ethereum, então se o Ethereum cair um pouco mais, pode ser que ele traga mais quedas para as altcoins de maneira geral, mas para mim Kamino está numa região interessante de compra agora. Depois de toda a explosão que ela teve de valorização, está passando por uma retração e começa a chegar em valores que eu já começo a achar interessante. Mas antes de a gente entrar ali na análise, quero pedir duas coisinhas, galera. A primeira delas é, cara, deixa o like aí, velho. Tem muita gente que está assistindo o vídeo e não é inscrito e também não deixa o like. Para você é de graça, cara. Senta o dedo nesse botão, porque para mim faz uma diferença enorme. Afinal de contas, o YouTube utiliza dessas ferramentas para mostrar o meu vídeo para mais pessoas. Então deixa o like para você de graça. Segundo recadinho, eu não sou investidor, tá, pessoal? Não dou dica de investimento, então não siga nada que eu vou dizer nesse vídeo como uma recomendação de investimento. Estou trazendo aqui uma análise que eu estou fazendo com o meu portfólio. Você pode usar esse vídeo para ajudar na sua pesquisa e na sua tomada de decisão. Eu já trouxe um vídeo aqui recentemente, pessoal, falando sobre como funciona mais ou menos o fluxo do dinheiro dentro do mercado. De maneira geral, essas duas imagens representam muito bem o que o dinheiro faz, qual que é o fluxo de dinheiro quando nós estamos em um bull market. Então ele começa lá no Bitcoin, depois passa para o Ethereum, depois do Ethereum despeja nas large caps, que são Solana, XRP, BNB, essas grandonas aí, a Cardano, que ainda não subiu, tá? Cardano pode gerar aí grandes oportunidades, ainda não atingiu o seu topo histórico, mas nós vimos Ethereum atingindo o topo histórico, nós vimos Solana chegando muito próximo do topo histórico, nós vimos BNB atingindo o topo histórico, ou seja, esse capital está rotacionando. E tudo isso aconteceu sem o Bitcoin atingir um novo topo histórico. Ou seja, o Bitcoin atingiu ali 124, depois que ele caiu, o Ethereum foi lá visitar os 4.900, Solana foi visitar os 253 e BNB passou de $1.000 por moeda. Então, ou seja, todo esse capital saiu do Bitcoin, saiu do Ethereum e rotacionou para as large caps. Então, para mim, sim, nós estamos nessa terceira fase aqui, que é a fase onde o Ethereum já se performou melhor do que o próprio Bitcoin. E agora as large caps começam a ganhar parte desse capital, subindo também de valorização. E é muito nítido, visto que nas últimas semanas essas moedas que eu falei para vocês vêm subindo mais do que o próprio Ethereum, mais do que o próprio Bitcoin. Então sim, se você colocar aí, por exemplo, BNB contra Ethereum, você vai ver que ela se valorizou muito mais do que o próprio Ethereum. Então vale mais a pena você colocar o seu dinheiro nessas moedas. Mas eu já falei para vocês também, pessoal, que não adianta você ficar correndo atrás do rabo. Ou seja, essas moedas que já valorizaram, elas podem ter mais uma alta, sim, porque quando o mercado sobe, dificilmente uma moeda dessas fica para trás. Mas a simetria é muito importante se você quiser aumentar a sua rentabilidade, se você quiser aumentar o seu lucro. E é por isso que eu estou de olho em Kamino, porque para mim, nessa fase 3, onde boa parte das large caps já se valorizaram, exemplo de Solana, que é a Kamino é da rede Solana, eu fico um pouco receoso de voltar a colocar o meu capital nessas large caps. É claro que você tem uma certa segurança, porque quando você está falando de Solana, XRP, enfim, Ethereum, essas moedas normalmente são as moedas mais estáveis do mercado, são as moedas maiores, as mais conhecidas, são projetos muito bem consolidados, dificilmente esses projetos vão se extinguir. Então é muito arriscado você colocar a sua moeda, o seu dinheiro, em outros tipos de altcoins. O mercado como um todo é um mercado de risco, mais altcoins de menores market cap. Se você entrar em um bear market, você corre o risco de perder todo o seu capital, porque tem algumas que acabam. Então tomem muito cuidado. Mas eu quero estar posicionado quando essa rotação começar da fase 3 para a fase 4, que para mim vai ser o final do ano aí, essa fase 4. Ou seja, quando nós começarmos a ter o pump das moedas menores, mid caps e small caps, eu já quero estar posicionado e é por isso que eu estou de olho
em Camino, tá bom? Vamos entrar aqui na análise gráfica para a gente tentar entender o que está fazendo o Camino nesse momento e falar um pouquinho também do projeto, para quem não conhece o que é Camino, tá? É uma moeda muito antiga já, então dificilmente vai ter gente, a não ser que você seja novo no mercado, mas Camino Finance, para quem não conhece ainda, você pode ir lá no CoinMarketCap e dar uma olhada no projeto para pegar mais detalhes. Ela é hoje negociada nas principais corretoras, então tem na Binance, tem na Orca, Bybit, OKX, BitGet, Max, KuCoin, enfim, todas elas aí praticamente. E é um ativo de um market cap não muito grande, né? Está aí hoje com 202 milhões de dólares, é muito pequeno até se você comparar com as moedas maiores. É por isso que eu estou falando para você, tome cuidado, porque esses projetos envolvem mais riscos. Se você colocar lá About, para você entender um pouco mais, Camino faz um papel de moeda dentro da rede Solana, assim como a Aave faz para o Ethereum, né? Então ela está ali relacionado à parte de DeFi da rede Solana e é uma das maiores que tem aí para a Solana, então é muito utilizada já no mercado, muito bem disseminada. Acho difícil um projeto desse acabar, mas de novo, tomem cuidado porque isso aqui envolve risco, beleza? Agora sim, sem mais delongas aí no projeto, você pode entrar lá depois no CoinMarketCap para pegar mais detalhes. Vamos entrar na análise gráfica, que é o que nos interessa. Camino, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, eu estou no gráfico de 4 horas, ela explodiu de valorização, né? Ela rompeu aqui, né? Rompeu aqui, ó, esse negócio, desculpa, ela rompeu aqui essa resistência, né? E teve uma valorização enorme. Então, quem pegou aqui esse rompimento surfou aí uma alta bem expressiva em Camino nos últimos dias. Porém, depois de toda essa alta, ela já está devolvendo tudo de novo e agora passando por uma retração bem forte, bem considerável. Inclusive, se a gente passar aqui uma Fibonacci, né, se você pegar desse fundo aqui no gráfico de 4 horas, ela já inclusive perdeu todas as regiões de Fibonacci, trabalhando para baixo aqui da retração de 0,78. Ou seja, eu já começo a olhar para gráficos maiores, tá? Eu já começo a olhar para gráficos diários. Então, se a gente for aqui para o gráfico diário e traçar uma retração de toda essa pernada aqui de baixo, aí a gente pode ter aqui onde o ativo pode chegar numa retração maior. Repare que nesse momento também perdeu aqui, ó, essa região e pode buscar aqui 0,23, né? De Fibonacci um pouco mais para baixo. Eu acho difícil buscar tudo isso, por quê? Porque para mim o último fundo válido mesmo é esse daqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, o último fundo válido é esse aqui. Por quê? Porque, não, se bem que não, né? Esse aqui também rompeu, ó. Na realidade tem que ser esse fundo aqui mesmo. Por quê? Porque ele que rompeu aqui, né? Aqui nós tivemos o choque. Isso daqui é um boss. O boss, para quem não sabe, pessoal, é continuação boss, é continuação de tendência, ou seja, você está numa tendência de alta e você rompe o topo anterior, que já era um topo mais alto, formando um topo ainda mais alto. Choque é quando você reverte a tendência, ou seja, estava aqui fazendo tendência de baixa, topos mais baixos com fundos mais baixos, e aí em algum momento nós tivemos um choque, que foi aqui. Aqui nós tivemos um choque. Ou seja, aqui foi o change of character, onde nós passamos de uma estrutura de tendência de baixa para uma tendência de alta. E aqui foi um boss, que é onde nós tivemos continuação dessa tendência. Ou seja, para mim, nesse momento, Camino está procurando por um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, o Camino não pode perder aqui, ó, 0,6 centavos, né? Não pode perder aqui, por exemplo, 0,62, 0,62 centavos aqui, 0,06, né? 0,062 centavos por unidade, porque aí ela perderia essa estrutura de alta. Nesse momento, por que eu resolvi então comprar Camino? Bom, primeiro porque depois de toda essa retração, o ativo subiu bastante, chegou a bater 10 centavos, né? Então já tem aí uma queda para quem comprou lá no topo. Já tem uma queda de 34% no ativo, ou seja, uma retração, uma senhora retração, né, bem forte. E está nesse momento, olha que coisa linda, depois de ter rompido o topo, ele volta para testar o topo como suporte.
Exato. Então, para mim, Camino, continuação de alta, bateu aqui para ir novamente buscar um novo topo lá em cima, tá? Então aí a simetria de Camino para mim muito interessante, tem um potencial de valorização bem legal. Mas aí é onde a gente seta os dados aqui, né, os nossos valores para Camino. Eu já vou entrar lá, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês outras confluências que são interessantes aqui para a gente olhar. Se nós formos para gráfico, por exemplo, no gráfico diário, aqui onde nós já estamos sentados em cima da EMA de 26 períodos, né, que está bem aqui em 0,069. Estamos bem em cima do preço ali, sentou em cima dessa EMA, então já estamos em uma região de suporte que tem confluência com o topo anterior, tá? Isso é importante dizer. Se nós formos para gráfico de 4 horas, olha que beleza. Estamos aqui entre algumas EMAs, inclusive se eu habilitar essa EMA aqui, ó, que é uma EMA que tem maior volatilidade, né? É uma EMA exponencial e não aritmética. Para gráfico para EMAs de 100 e 200 eu gosto de usar aritmética, tá? Mas aí tem muita gente que gosta de usar exponencial, então tá aí. A exponencial fica aqui, se eu habilitar a aritmética ela vai lá para baixo porque ela tem menos volatilidade. Na exponencial, olha que beleza, também conflui aqui muito bem com a região onde Camino está nesse momento, ou seja, temos confluência com o topo anterior, temos confluência com regiões interessantes de suporte, temos confluência com Fibonacci e estamos em região de sobrevenda. Isso é importante. Região de sobrevenda com todos esses outros indicadores que eu falei para vocês e volume vendedor decrescente com volume comprador crescente. Para mim, Camino já está em região interessante de compra. De novo, não é uma recomendação de investimento, porém, eu vou começar a comprar Camino agora e aí vou fazendo o meu DCA, né? Então é assim que eu gosto de trabalhar. Compro um pouquinho aqui, compro um pouquinho aqui, compro um pouquinho aqui e aí vai melhorando caso o ativo caia. Se eu comprar agora o ativo a partir daqui voltar a se performar, tudo bem, eu já estou dentro do mercado, já fiz a minha compra, surfo essa alta. Se o ativo continuar caindo, aí eu entro com mais capital. Beleza? Então é assim que eu vou operar. Camino. Onde pode chegar o preço de Camino, filé? Bom, como eu falei para vocês, para mim Camino tem uma simetria muito boa. E por que isso? Se nós formos aqui, ó, vou pegar o gráfico semanal. Olha onde está o topo histórico de Camino, lá em 24 centavos, né? Eu não vou considerar o topo aqui, tá? Vou colocar no fechamento do candle, porque eu gosto de trabalhar assim, sem ter pavio. Olha onde está nesse momento o topo histórico. E olha onde Camino bateu e não conseguiu romper. Exatamente na EMA de 12 períodos aqui, né? EMA de 12... EMA de 100. 50 períodos. EMA de 50 períodos, de 12 está para baixo. EMA de 50 períodos no gráfico semanal. E agora voltando para retestar a EMA de 26 períodos no gráfico semanal. Então assim, é por isso que Camino não conseguiu romper e travou ali no valor, né? Fechou o corpo ali para baixo dessa EMA. Mas repare que o potencial de valorização, visto que o ativo está longe do seu topo, é muito grande. Nós estamos falando aí, ó, de uma valorização, caso o ativo volte a subir agora, de aproximadamente 238%, se Camino atingir o seu topo histórico mais uma vez. Como eu falei para vocês que diversas moedas estão atingindo o seu topo histórico, Ethereum, Solana, BNB, XRP, por que não Camino também não busca o seu topo histórico? Uma vez que o capital rotacionando das large caps para mid cap, nem sei se eu consigo considerar Camino como uma mid cap, talvez sim, talvez não, tem gente que vai considerar uma small cap que seja, em algum momento esse ativo tende a chegar, se não no seu topo histórico, muito próximo dele, tá? Eu acho que sim, Camino tem um potencial aí de valorização para sim chegar lá muito próximo do seu topo histórico em 24 centavos a unidade. E aí estamos falando de uma valorização de 240%. É muita simetria para dentro do ativo. Se nós compararmos com o Solana até o seu topo histórico agora está ali em torno de 20 e 30%, entre 20 e 30% de valorização para atingir o topo histórico. Estamos falando de uma valorização de 20% para uma de 240%. E caso Solana venha se valorizar, Camino tende a se valorizar junto com Solana. É claro que
Isso se nós estivermos em uma fase de bull market, isso se nós estivermos em uma fase final de bull market, que é o que eu acho que nós vamos entrar. Então sim, eu tenho interesse em começar a acumular esse ativo, porque para mim, agora, Camino volta a apresentar uma simetria muito boa e uma fase do ciclo muito boa. Mas deixa aí você, o que você tem interesse em comprar nesse momento? Você está querendo comprar Camino? Tem interesse em adquirir? Deixa aí qual é o preço que você quer comprar Camino e quais são os preços de venda que você tem em mente. Eu já falei ali para vocês, eu acho que nesse momento já está em uma região interessante, mas se ela cair mais, claro, eu posso melhorar meu preço médio. E aí estou sim de olho com alvos lá em 24 centavos a unidade, buscando mais uma vez seu topo histórico. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma criptomoeda que provavelmente eu vou adicionar no meu portfólio para pegar essa última pernada do bull market, e gostaria de saber qual vocês têm interesse. Deixa aí no comentário. Se não for Camino, qual é? Fechou? Pro vídeo de hoje é isso. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço.